Bom dia, meu nome é Frederico Moinhos, eu sou diretor da Moinhos Sociedade de Advogados, mestre em Direito, advogado atuante. Hoje eu venho falar com vocês sobre o capacitismo. O que seria o capacitismo? Para um melhor entendimento, analisemos que a eugenia, que é uma seleção natural da sociedade, dividiu o ser humano em duas categorias, as pessoas normais e as pessoas com deficiência. Pois bem, essa premissa maior teria as pessoas normais como as pessoas com corpo perfeito. Essas pessoas teriam mais saúde, mais dinheiro, mais felicidade e mais chance na vida porque tinham o dito corpo perfeito. Essa premissa é completamente sectária, não tem o menor sentido. Porque se assim fosse, pessoas como Stephen Hawking, Felipe Rigoni, deputado federal, o nosso Roberto Vanderlei, juiz federal de Pernambuco, nosso professor Francisco, professor da Universidade Federal de Pernambuco, com deficiência visual, Lucas Radaeli, que é um engenheiro de software da Google, todos são pessoas com deficiência. Todos chegaram em seus objetivos profissionais. Então, a premissa, ela é completamente sectária. O que cabe a nós é exigir do Estado que tenha a consciência que o cidadão normal, pessoa com deficiência, deve ter todos os seus acessos livres e adaptados à sua condição. Devem ser retiradas todas as barreiras atitudinais que possam entravar o desenvolvimento pessoal da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não querem ser admiradas porque conseguiram alguma coisa em detrimento da sua deficiência, porque elas não reconhecem em si a sua deficiência. Para elas nasceram assim ou assim estão por condições adversas. O que nós devemos, como cidadãos, é exigir do Estado que em todas as demandas, em todos os projetos, em todas as situações, prima facie seja levada em consideração a condição da pessoa com deficiência. Um exemplo disso, nós temos, por exemplo, que há 2 anos atrás, a pequena Laura, no Espírito Santo, ela ia fazer o PISME, foi fazer o PISME e o Enem, só que ela estudou a vida inteira através de computador. Ao fazer o vestibular, o concurso do vestibular, não existia um computador para ela utilizar. E no edital não havia a regulamentação do uso do computador. Pois bem, nós entramos com uma demanda, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, e foi concedido a ela o uso do computador. Inclusive, na audiência de conciliação, há de se ressaltar a Universidade de Juiz de Fora, que ela foi completamente aberta, se interessou desde o início em dar solução a isso e assim o fez. O resultado disso, maravilhosamente, é que neste ano de 2020, o edital do Enem já traz o uso do computador e um software audiodescritivo. E como era antes? Antes, a pessoa com deficiência ia fazer um vestibular, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, ela ia fazer o seu vestibular, teria um braille, que é um livro enorme, onde uma pessoa que vai fazer um concurso dessa natureza levaria 1 hora, a pessoa com deficiência umas 5 horas. Fora isso, você teria um ledor, que esse ledor iria ler para a pessoa com deficiência visual o texto da prova. E por questões, por exemplo, de sotaque, ou numa questão de matemática, ele errar um sinal,
na hora de falar para aquela que está prestando concurso, por si já estaria aí toda a questão perdida. O uso do áudio descritivo nada mais é do que um software que lê o que está na tela e transmite em áudio para a pessoa que está fazendo ali o vestibular. Ou seja, o que se busca não é dar preferência, não é oportunizar um desequilíbrio, ao contrário, nós dando mais condição à pessoa com deficiência, muito pelo contrário. O que se busca é a equidade, é dar condição de igualdade para todos competirem, e isso faz parte do direito constitucional de todo e qualquer cidadão. Bom, forte abraço a todos.